Evangelho do Dia, com o Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, quarta-feira da 8ª semana da Páscoa, 19 de abril. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles e, quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, e Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, do Evangelho de ontem, Jesus se apresentando a Maria Madalena, ressuscitado na figura de um jardineiro. Hoje ele nos apresenta de 2 de seus discípulos no caminho do povoado de Emaús como um peregrino, um transeunte, alguém que está de passagem pelo local, como tantos que conhecemos, por exemplo, os que migram de um lugar ao outro ou que perambulam pelas ruas de cidades e pedem algum tipo de ajuda, ou, entretanto, de certa forma, em nosso caminho ou em nossa vida, nos incomoda, fazendo arder o nosso coração, seja pela compaixão, seja pela repulsa ou por qualquer outro sentimento que provoca desconforto. Por isso, quando os discípulos eles reconhecem Jesus, ele logo desaparece da frente deles, porque agora eles não precisam mais da sua presença física e já têm provas suficientes para crer e anunciar aos demais. E é o que eles fazem. Vão correndo contar aos outros, e os outros confirmam que também tiveram demonstração similar. É hora, portanto, de anunciar ao mundo essa boa notícia. Assim, vemos Pedro e João na primeira leitura, dando esse testemunho
não apenas com suas palavras, mas sobretudo com gestos concretos. Eles estendem a mão, são solidários aos que sofrem, ajudam a levantar os caídos, estão prostrados aos marginalizados e sofredores. Essa solidariedade se revela no ato de ajudar o mendigo aleijado e sair daquela situação humilhante de dependência. Eles não dão dinheiro àquele que esmola, mas dá algo muito mais importante, que é a solidariedade, que é o amor, que inclui, que integra, que recupera a vida. E tudo isso eles aprenderam com Jesus e agora colocam em prática os seus ensinamentos? Claro, é uma forma de tê-lo sempre presente, e Jesus ressuscitado se faz presente em cada gesto de amor, em cada gesto de solidariedade que nós praticamos. É a maneira mais eficaz de testemunharmos a ressurreição, e é o que a liturgia de hoje nos ensina. Compadeçamo-nos dos nossos irmãos, sendo solidários, diminuindo-lhes os sofrimentos, pois só assim nós daremos um verdadeiro testemunho da ressurreição. É o que Pedro e João vai nos colocar, nos falar hoje na leitura, e os discípulos de Emaús no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Aldive.